Meu nome é Luciano Fernandes, analista de comunicação da Peram. Agradecemos a presença e participação de todos vocês que estão conectados conosco neste momento. Antes de iniciarmos, gostaria de reforçar algumas regras para que possamos conduzir o primeiro webinar da CEPREV para apresentação dos resultados do ano de 2019 e primeiro semestre de 2020. Teremos um momento exclusivo para perguntas, que será após o final das apresentações. Caso queira fazer uma pergunta, pedimos que durante as apresentações dos nossos palestrantes, as mesmas sejam direcionadas ao número da assessoria da CEPREV via WhatsApp. Podem anotar, por favor, o DDD é o 31 9 93 11 27 14. Repetindo, 31 9 93 11 27 14. As perguntas deverão ser enviadas para esse número com a devida identificação do nome e localidade e para quem a pergunta está sendo direcionada. O chat não está disponível para perguntas. Somente receberemos as perguntas através do WhatsApp informado. Repetindo o número, 31 9 93 11 27 14. Tentaremos responder o máximo de perguntas possíveis dentro do tempo disponibilizado pelos nossos palestrantes. Dúvidas ou solicitações extras podem ser enviadas diretamente para a assessoria da CEPREV. Anotem, por favor, o e-mail atendimento@aceprev.apiram.com atendimento@aceprev.apiram.com. Os palestrantes dessa webinar serão Denner Freitas, diretor-presidente, Walter Moreira, presidente do Conselho Deliberativo desde abril de 2020 até março de 2020, estava como diretor financeiro. Mirna Oliveira, diretora administrativa e de seguridade. E Tiago Andrade, diretor financeiro desde abril de 2020. Para iniciarmos, passo neste momento a palavra para o diretor-presidente da CEPREV, Denner Freitas. Boa tarde, Denner, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela apresentação. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. É um prazer compartilhar esse momento com vocês. Nosso primeiro webinar da reunião de resultados da CEPREV, onde vamos apresentar um pouco sobre como foi o ano de 2019 e os desafios que enfrentados, nesse ano de 2020. Que trouxe para a gente uma nova forma de trabalho, mas também encontramos oportunidades, o que nós temos feito de forma assertiva nos investimentos aqui da CEPREV, e o Tiago vai comentar com a gente na parte de investimentos. Primeiramente, eu gostaria de ir para os agradecimentos, um agradecimento especial a equipe de comunicação da Peram, que nos ajudou na realização desse evento. Agradecer a diretoria aqui presente, da CEPREV, os conselheiros, sempre que nos apoiam aí no nosso trabalho, aos membros dos comitês, a diretoria da Peram e todos os participantes da CEPREV aqui conectados. Eu já estou com a minha apresentação? Sim, Denner, já estamos visualizando, pode continuar. Perfeito, obrigado, Luciano. Pessoal, então vamos começar a nossa apresentação. Diante aí da turbulência, no mercado financeiro impactado pelos efeitos da crise, do coronavírus, a CEPREV priorizou neste primeiro semestre a comunicação, apostando na informação como principal caminho de aproximação junto aos nossos participantes. Fizemos algumas iniciativas na CEPREV, e principalmente na comunicação. Fizemos um reforço nas campanhas por e-mail marketing, nas redes sociais, na intranet da Peram e no site da entidade. Trabalhamos, então, remotamente com 100% dos nossos colaboradores, desde o dia 19/3, sem prejuízo de atendimento
as demandas dos nossos participantes, sempre priorizando a segurança e o bem-estar, tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos participantes. Em razão do atual cenário, né, e dos reflexos econômicos, realizamos 3 campanhas de prorrogação dos pagamentos das parcelas do empréstimo neste primeiro semestre. O atendimento remoto foi intensificado no primeiro semestre, por algumas razões que eu vou colocar aqui com vocês, e sem impacto, né, no atendimento dessas novas demandas. Nesse primeiro semestre, nós entramos com as alterações do regulamento do plano ACEPREV, né, com as melhorias nas regras do plano. Fizemos a alteração de percentual de contribuição no mês de junho. Fizemos a postergação das parcelas do empréstimo, cerca de 300 participantes, se não me falha a memória. Trabalhamos também em conjunto com a Peram na adequação dos impactos para os participantes ativos da CEPREV, devido à redução da jornada e suspensão dos contratos de trabalho. Então, atuamos aí nesse primeiro semestre fortemente para dar um retorno aos nossos participantes. Eu gostaria de falar um pouquinho também das principais ações que nós desenvolvemos aqui na CEPREV durante aí 2019 e o primeiro semestre de 2020. Trabalhamos, então, a comunicação digital e o atendimento remoto, né? Estamos agora nas mídias digitais. Estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Fizemos melhorias no site e trouxemos, né, para dentro das mídias sociais o nosso mascote, que é a Cecília. Vocês vão acompanhar a Cecília nas nossas mídias, com várias dicas sobre finanças e compartilhando as campanhas com todos os nossos participantes. Criamos a nova identidade corporativa da CEPREV, né? Uma criação de valor, um posicionamento no sistema da nossa marca. Trouxemos uma marca nova, né? Jovem, que trata o nosso propósito aqui na CEPREV. Finalizamos a implantação da parceria com o Banco Santander na folha de benefícios dos assistidos. Fizemos a atualização dos regulamentos dos planos ACEPREV, o ex-AMIB, e o plano Aperam Bioenergia. Modernizamos os 2 planos. Criamos uma maior flexibilização nas regras dos planos, uma harmonização entre os 2 planos, e além de trazer várias melhorias nas regras dos planos. Trabalhamos também na redução das taxas de juros atuariais, que saiu de 5%, que a CEPREV trabalhava, para 4,5%, ajustando aí ao mercado financeiro, diante dessa demanda de juros mais baixos. Também temos a nova composição da diretoria da entidade. O Tiago, que sempre trabalhou conosco aqui na CEPREV, está à frente agora da diretoria financeira. E temos também a eleição e a nomeação dos novos conselheiros, que ocorreu no início desse ano, com a entrada do Walter como nosso presidente do Conselho Deliberativo. O plano setorial, que acredito ser o grande projeto nosso que vem caminhando ao longo aí do ano passado, final de 2018 e 2019. Estamos trabalhando junto ao órgão regulador das entidades privadas de previdência complementar, a Previc, para a finalização da parte legal em termos de estatuto e regulamentos. E esperamos trabalhar também numa reestruturação desse plano, para que nós conseguimos colocar esse plano para nossos familiares, em breve, a curto prazo. Um slide que nós gostamos sempre de trazendo nas nossas reuniões de resultado
é a evolução patrimonial dos planos aqui da CEPREV, né? A gente vê um crescimento sustentável a longo prazo. Ao longo desses 25 anos, né, a CEPREV saiu de um patamar de em torno de 50 milhões, lá em 1995, e chegamos agora, ao final de 2019, com um patrimônio de quase 1,3 bi de reais. Prova desse crescimento sustentável que cresce ao longo dos anos. Pagamos de benefícios ao longo aí de 15 anos, né, de 2004 a 2019, quase 500 milhões de benefícios aos nossos participantes, né? Então, isso mostra o quão saudável, né, a CEPREV está nesse momento. Gostaria também de passar com vocês um pouco sobre a evolução do superávit dos planos da CEPREV. Vocês podem ver aqui, em 2011, quando tivemos a migração, uma janela de migração do nosso plano, onde consumimos parte desse superávit de 25 milhões, trazendo ele a níveis de 1 milhão de reais, 1,3 milhões. Esse superávit cresceu ao longo dos anos, né? Um crescimento forte, que chegou aqui em 2018 com um patamar de 85 milhões de superávit. Ou seja, o que nós temos de compromissos com os nossos participantes, nós temos ainda uma sobra de 85 milhões. Isso refere-se, pessoal, ao nosso plano, aos mantidos, né? Aquele plano BD que nós temos aqui na CEPREV, a reserva cromo. Fizemos, como eu comentei, fizemos a alteração da taxa de juros, que consumiu parte desse superávit. Quando a gente faz uma alteração na taxa de juros, ela impacta, né, o cálculo dos benefícios dos nossos assistidos e dos ativos. Então, quanto menor a taxa, mais recursos eu tenho que ter dentro da CEPREV para bancar o benefício desses nossos participantes. Então, nós consumimos aqui algo em torno de 25 milhões desses superávites nessa alteração de patamar de juros, mas ainda continuamos aí com 60 milhões de superávit fechados aí no ano de 2019. Em relação ao plano da bioenergia, né, que nós trouxemos esse plano para a CEPREV em 2015, também nós temos aí um crescimento do superávit da parte BD do plano, onde a gente tem lá os assistidos que recebem de forma vitalícia, os dependentes e os incapacitados, né? E fizemos, em 2019, uma distribuição de superávit desse plano, na ordem de R$ 1.400.000, e em 2020, agora em julho, realizamos novamente outra distribuição de superávit, na mesma ordem de R$ 1.400.000, além da redução da taxa de juros também para o plano da bioenergia, o que trouxe ainda um patamar de superávit de 8 milhões dentro de um patrimônio de 68 milhões do nosso plano. Então, mostra como estão saudáveis os nossos planos geridos aqui na CEPREV. Um ponto também que eu gosto sempre de trazer nas nossas reuniões é como que está as despesas, né? Como que está o orçamento da CEPREV. Então, aqui eu estou trazendo aqui o nosso orçamento de 2014 até 2020, né? O nosso orçamento, ele tem um rateio entre a parte previdencial e a parte financeira. Aqui nós vemos, então, a parte previdencial,
que nós temos um ganho de gestão através do fundo administrativo. Eu coloquei aqui o que é o fundo administrativo, para todos entenderem. O fundo administrativo ele é uma reserva que é constituída pela diferença entre o custeio, né, o nosso orçamento, e as despesas administrativas realizadas, com o objetivo de cobrir os gastos administrativos. Então, ou seja, aquilo que ficou no fundo, eu utilizo ele como um ganho de gestão para o próximo orçamento, né? Então, a gente vem utilizando esse fundo administrativo dentro do nosso orçamento, né, para reduzir a parte do custo previdencial. Então, a gente observa que a gente saiu aqui de 2014 com uma utilização do fundo de em torno de R$250 mil, chegamos a 2017 com R$1 milhão utilizados do fundo. Em 2018, nós temos aqui uma particularidade, que nós recebemos do Banco Santander uma remuneração pela nossa folha de benefícios, além de uma utilização também do fundo administrativo, né? Chegamos a um patamar de percentual de taxa administrativa de 0,13% em relação ao 0,30% que vinha sendo praticado, né, ao longo dos anos. 2019, a gente utilizou também na casa aí de R$1 milhão, mantendo o percentual da taxa de administração da parte previdencial em torno de 0,20%, e o nosso orçamento para o ano de 2020 seria uma utilização de em torno de R$750 mil do fundo administrativo, gerando aí uma taxa administrativa de 0,26%, que hoje é paga pela patrocinadora e pelos autopatrocinados e os vinculados do nosso plano. A parte financeira, né, a parte do rateio do nosso orçamento, que é destinado para a parte financeira, esse custo, né, ele entra lá na nossa rentabilidade. Então, a gente vê que ele tem trabalhado aí na casa dos 0,20%, 0,23%, 0,25%, então estamos aqui nessa faixa de 0,20% de custeio relacionado à parte financeira, né, do nosso orçamento. Isso demonstra um custo total na ordem de 0,55 nesses 3 anos, caímos para 0,51 em 2017, 0,38 em função do reflexo aqui do Santander, 0,43 em 2019, e estamos aqui na ordem de 0,49% ao ano de taxa administrativa, né? Então, realmente, um custo muito pequeno hoje a gestão dos planos aqui pela CEPREV, né? Aqui a gente demonstra o nosso patrimônio em 2014 na ordem de 874 milhões, chegando ao final de 2020 na ordem aí de 1 bilhão 320 milhões de reais. Então, realmente, um patrimônio nosso, né, de todos os participantes aqui da CEPREV. A taxa administrativa, né, que hoje, ela é custeada pela Aperam, pelas patrocinadoras, né, pelos autopatrocinados e pelos vinculados, ela está, então, em 2014, estava lá em torno de R$ 58, veio nessa faixa até 2016, e em 2017 nós puxamos uma parte maior do fundo administrativo, isso caiu para R$ 49. Em 2018, o efeito do Santander, mais uma utilização do fundo, ela foi para R$ 26. 2019, somente com a utilização do fundo, ela foi a R$ 44. E esse ano, para 2020, a gente está aí num patamar de R$ 58 de taxa administrativa mensal por participante. No plano da Bio, nós partimos aqui de uma taxa em 2015 na ordem de R$ 22 por participante. 2016, ela caiu para R$ 10,
R$ 14 em 2017. O efeito do Santander trouxe ela aqui para patamares em torno de R$ 9. Em 2019, R$ 9,50 e 2020, no nosso orçamento, em torno de R$ 14. Então, pessoal, essa é uma introdução, né, sobre a nossa reunião de resultados. Estarei aqui junto com vocês para perguntas e respostas ao final das apresentações dos outros diretores. E, Luciano, passo a palavra para você aí. Ok, Denner. Boa tarde, obrigado. Denner, diretor-presidente da ACPREV, e o Denner agora vai nos aguardar um pouquinho, né? Daqui a pouco ele retorna para o nosso momento de perguntas e dúvidas, que a gente vai ter esse momento, né? No finalzinho das apresentações, e nesse momento a gente traz para a tela a Mirna Oliveira, né? Nesse momento a Mirna vai fazer a sua apresentação, a Mirna que é diretora administrativa e de seguridade da ACPREV. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde a toda a diretoria, né? É um prazer estar aqui novamente para apresentar os resultados da diretoria administrativa e de seguridade da CEPREV, do exercício de 2019. Também apresentando, né, as nossas principais realizações do exercício de 2019, né, nós fizemos aí 5.186 atendimentos durante o ano. Novas adesões, 150 novas adesões nos planos. 412 alterações de percentual de contribuição efetuada pelos participantes. A entrada de R$ 164 mil em portabilidade. Também entrada de R$ 472 mil de aportes voluntários. Tudo isso efetuado pelos nossos participantes. Como o Denner já comentou, a nossa parceria com o Banco Santander, né? 2019, introduzimos essa parceria, então todos os pagamentos de benefícios são efetuados pelo Banco Santander. Alteração do plano da bioenergia, né? O antigo plano de benefícios Acesita, que atualmente se chama Plano Aperam Bioenergia. Trouxemos aí novas regras, modernização, flexibilização. Distribuição do superávit no plano da bioenergia. Né? A estatística dos planos, quero demonstrar aqui a estatística dos planos. Né? Atualmente, aliás, em 31/12, né, nós estávamos no plano ACPREV com 4.209 participantes, sendo 2.603 participantes ativos, 1.606 assistidos, né? Ou seja, recebendo benefício de aposentadoria. Já no plano Aperam Bioenergia, nós fechamos 31/12 com 1.820 participantes, sendo 1.487 ativos, 333 assistidos. Então, nós consolidamos o ano com 6.029 participantes. No plano ACPREV, quanto pagamos de benefício de aposentadoria? Nós pagamos aí 93% em aposentadoria, em benefício de aposentadoria. Aposentadoria normal, antecipada, especial. Pagamos também 3,5% aqui de benefício de incapacidade, né? As pessoas que são aposentadas pela Previdência Social, benefício de aposentadoria por incapacidade, a CEPREV faz a complementação desse benefício. Pagamos também aí 2,9% em pensão por morte,
e 0,29 em auxílio-doença. Ou seja, foram pagos aí em benefícios 58,3 milhões de reais. Esse é um grande impacto, né, um valor enorme aí que contribui, né, com a nossa região. As pessoas têm um benefício adicional aí de aposentadoria. Isso faz toda uma diferença para a economia. E de janeiro a junho de 2020, já efetuamos o pagamento de 28,7 milhões em benefícios de aposentadoria, né? Plano Aperam Bioenergia. No Plano Aperam Bioenergia também foram pagos de benefícios, né? Aí um pouco invertido, 44% em benefício de incapacidade, 29% em benefícios de aposentadoria. E aqui estão as aposentadorias normais e a antecipada. E 26,6% em benefício de pensão por morte. Que consolidou, né, 3 milhões,3 em benefícios pagos no exercício de 2019. Isso é motivo de muito orgulho para nós. E de janeiro a junho de 2020, né, no primeiro semestre aí, já efetuamos o pagamento de 1,5 milhões em benefícios. Como está a nossa arrecadação, né? A arrecadação são as contribuições efetuadas para os planos. No plano Aperam Bioenergia, nós recebemos 1.289.000 em contribuições, sendo 666 efetuadas pelos participantes e 622 pela patrocinadora, né? A gente vê uma diferença aí entre o valor do participante e a patrocinadora, porque no nosso plano, né, nesse plano, existe a possibilidade de você fazer as contribuições voluntárias, os aportes voluntários, as contribuições adicionais. Então, que chegou aí a ordem de 256 mil no ano, no plano Bioenergia. Já no plano CEPREV, nós recebemos aí 21.243.000, sendo 11 milhões efetuados pelos participantes e pela patrocinadora 8.315.000. É a mesmo efeito, né? Aqui a gente tem uma diferença porque, adicionalmente, né, além daquela obrigação pela escala de contribuição, os participantes efetuam contribuições adicionais. Gente, isso aqui é um ponto de destaque no plano. O quanto os nossos participantes fazem essa contribuição adicional, né? Eles acreditam no plano e estão aí fazendo contribuições adicionais. Então, e de janeiro a junho de 2020, já arrecadamos aí mais de 11 milhões em contribuições nos dois planos. Qual que é o nosso foco de 2020, né? Principal foco de 2020? Educação. Muita educação. Educação previdenciária, educação financeira. A gente acredita que, educando os nossos participantes, né, intensificando essa educação, tanto previdenciária quanto financeira, a gente possibilita que os nossos participantes, eles tomem decisões mais acertadas, com maior orientação, e aí faz bom jus, né, a sua reserva aqui, nos planos. E também temos, né, 4 grandes projetos, né, que é a implantação das novas regras do Plano AMIC. Esse aqui já ocorreu no primeiro semestre, em abril, o plano mudou de regra. O Plano Família é um outro projeto.
Pagamento dos saldos residuais, né? Isso aqui está no plano da bioenergia. A gente tem alguns participantes que têm saldos residuais e a gente está buscando esses participantes para efetuar esse pagamento. E a distribuição de superávit. Denner também já comentou aí, fizemos o ano passado e fizemos já esse mês de julho, dia 31, pagamos também uma distribuição de superávit para os participantes do plano da bioenergia. Agora, quero falar um pouco mais sobre essas novas regras no plano ACEPREV, né? Por que mudar? Né? Por que nós estamos mudando? Para flexibilizar e modernizar o plano. A gente precisa de flexibilização e modernização. E também fazer adaptação de dispositivos à legislação e melhores práticas. O que mudou? Né? Aqui eu vou comentar as principais alterações, mas temos outras, e é preciso, né, que todos saibam que tem outras mudanças. O nosso regulamento está disponível no site da CEPREV. Então, o que mudou? A primeira mudança foi a previsão para contribuição voluntária dos participantes vinculados e assistidos, que anteriormente não era possível. A pessoa, uma vez saiu da condição de empregado, ele não conseguia mais fazer essa contribuição voluntária. E agora é possível. Segunda alteração na forma de pagamento dos benefícios para os assistidos. Aqui, para os assistidos, gente, que recebem benefícios sobre renda financeira, né? Agora, no mês do aniversário, né, aniversário de nascimento, a pessoa pode vir à CEPREV e alterar o valor ou a forma de recebimento desse benefício que ele fez opção pela renda financeira. Terceira alteração, migração voluntária de regra para o participante ativo mantido. O que significa isso aqui rapidamente? É aquele participante, aquele empregado que, ao completar 53 anos, e ele for aposentado pela Previdência Social, né, tipo especial, ou para o empregado que completa 58 anos, ele terá a opção de migrar ou não de regra. Quarto, eliminação do limite de idade para recebimento de contribuição do patrocinador. Aqui, a mesma condição, né, ao completar 53 ou 58 anos, a patrocinadora parava de fazer a contribuição para esse empregado. E agora ela vai continuar a fazer a contribuição. Quinta alteração, retirar do regulamento a possibilidade de benefício vitalício para as contribuições adicionais do participante mantido. Aqui, gente, só para as contribuições adicionais que serão realizadas a partir do dia 30/4 de 2020, quando essas novas regras entraram em vigor. Agora, para as contribuições, né, para o saldo anterior a essa data, permanece sim o benefício vitalício. Sexta alteração, término do vínculo empregatício para a concessão dos benefícios institutos. Essa alteração foi para ficar mais clara a redação dentro do regulamento, e melhor interpretação dessa escrita, né? Sétima alteração, desconto da taxa administrativa do participante vinculado. Então, o participante vinculado, ele não faz contribuições mensais, ele só paga a taxa administrativa. Então, agora, com a mudança, ele será feito esse desconto dessa taxa administrativa através do seu saldo de contas. Ele não terá mais que pagar boleto. Gente,
Essas são as principais alterações que ocorreram, mas os regulamentos, eles estão disponíveis no site da CEPREV, né, aí www.aceprev.com.br. E estamos à disposição, a equipe de atendimento, a equipe da CEPREV está aí disponível para fazer atendimentos e esclarecer dúvidas. Entre em contato conosco, a gente gosta bastante. Luciano, volta aí a palavra. Obrigado, Mirna. Daqui a pouquinho você retorna com a gente, tá? Então a Mirna vai ficar também um pouquinho de stand-by e daqui a pouco ela volta para as perguntas e dúvidas que a gente vai ter esse momento aqui também. Agora eu convido o Tiago Andrade, que é diretor financeiro da CEPREV. Oi, Tiago, boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde, Luciano, tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar. Boa tarde a todos. Eu estou trazendo para todas as novidades aqui de 2020, o que a gente tem feito, os impactos aí do Covid. Então, para a gente começar, né, eu acho que o ponto principal que a gente está vivendo esse ano, e que todo mundo deve estar se perguntando, né, quais os impactos do Covid, o que isso trouxe de efeito para a rentabilidade da CEPREV, né? Então, primeiramente, para tranquilizar todo mundo, né, os impactos do Covid, eles foram bem fortes no mercado como um todo, mas, como a carteira de investimento da CEPREV, ela está estruturada para o longo prazo, né, a gente acabou tendo um pouco de impacto, mas nada muito relevante e nada que comprometa o nosso resultado, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho aqui de uma reflexão sobre o que tem acontecido e depois vou chegar nos números das rentabilidades. Então, aqui a gente tem um gráfico que eu acho que ilustra bem, né, a volatilidade que a gente tem vivido. Isso aqui eu peguei o relatório Focus, né, do final de fevereiro até aqui, né, eu acho que a curva principal que eu queria destacar é a curva do PIB, né, então a gente começou ali em março a ter um mercado precificando uma queda do PIB drástica, né, em torno de menos 1,5%, mas tivemos o pico aí em torno do início de junho, meados de junho, onde já se previa o PIB de menos 6%. Isso começou a inverter agora, nas últimas semanas, então, em função de um alívio e de uma sensação que atingiu o pico da doença, mas esses impactos vão perdurar, né, na economia durante muitos anos. A gente deve demorar bastante para retomar o patamar que a gente estava. E isso traz impactos bem graves e um desafio, né, para a gente em termos de investimento. Só para você ter uma ideia, o IPCA esse ano já está previsto para 1,63, o dólar a 5,20, então mantendo mais ou menos no patamar atual. E eu acho que o principal item aí que mudou e surpreendeu a todos, né? A gente está trabalhando com a taxa de Selic de 2% ao ano. Passando para o próximo slide, eu queria comentar com todos o que a CEPREV fez, né? Embora um momento como esse seja muito desafiador, ele também nos traz oportunidades, né? Então, a CEPREV, a equipe toda, né, tem monitorado o mercado constantemente, olhando não só os impactos dos nossos investimentos atuais, mas o que a gente consegue fazer, o que de oportunidade surgiu. E nesse contexto, a gente foi ao mercado, adquirimos aí debêntures de Copasa, Taesa, Banco Votorantim, todos créditos extraordinários aí de empresas que a gente gosta muito, já tem em carteira, a taxas muito superiores às que vinham sendo oferecidas aí antes da pandemia, né? Fizemos também um alongamento bem significativo, onde a gente vendeu a NTNB com vencimento agora em agosto 20, e alongamos isso para 2045 e 2055, a taxa de IPCA mais 5,24. Acho que a gente aproveitou quase que o pico dessas taxas, tá? E um ponto que é bem positivo, que a gente notou também, são nos fundos de private equity, de crédito, onde a gente tem chamada de capital ao longo do tempo. Como que funciona isso? A gente compromete capital com alguns fundos
E esses fundos, conforme eles fazem os investimentos, eles nos chamam o capital comprometido. E esse primeiro semestre, né, a gente fechou isso com um volume muito grande de chamada, muito acima do histórico, e isso se deu em função de momento oportuno para entrar nas empresas que esses fundos compram, ou eventualmente fazem alguma dívida. Porque existe, né, nesse momento, um estrangulamento, principalmente de capital de giro, etc., dentro das empresas, e aí a condição de entrada acabou sendo muito boa, e esses fundos aproveitaram esse momento. Com certeza a gente vai colher frutos ao longo do tempo, conforme esses cases de investimentos forem amadurecendo. Então, chegando aqui, né, no resultado de 2020, até agora, né, no primeiro semestre, eu queria frisar duas coisas, né? O que a gente teve de impacto negativo, né? A gente teve impacto negativo na parte de renda variável, né, principalmente ali em março. Abril e maio a gente começou a recuperar, junho já estava ok, já estava praticamente voltando ao ponto inicial, né? O outro segmento que a gente teve bastante impacto foi o segmento de multimercado estruturado, né? Esses são fundos que investem em todos os mercados, tanto nacional quanto internacional, então investe em bolsa, juros, dólar, eventualmente até commodity. Então, que a gente pode chamar aí de um hedge fund. Esses fundos sofreram bastante em março, mas também já recuperaram e estão em patamares aí próximos aos anteriores à crise, né? Investimento no exterior também teve um impacto, mas menor, mas a parcela de renda fixa, né, que vamos dizer aí que hoje representa praticamente 80% da carteira da CEPREV, esse sim a gente teve impactos muito pequenos, a gente não chegou a ter nenhuma queda brusca de rentabilidade, nenhuma cota negativa. Então, quando a gente olha o consolidado aqui do primeiro semestre, a gente tem o níquel aí apresentando 3,34 contra um benchmark de 2,5. Temos um cromo com 3,18 contra 2,59. Temos também o plano, né, a CEPREV, que consolida níquel e cromo com 3,27 contra 2,59. E temos aí o plano da Bio com 3,13 contra 2,59, né? Um ponto que é bom frisar, tá, gente, é que a gente teve também, depois de muitos anos, depois da criação do Plano Real, a gente teve 2 meses com deflação muito drásticas, tá? A gente teve ali abril e maio, isso impactou na renda fixa, mas também conseguimos minorizar um pouco esses impactos e continuar apresentando uma rentabilidade bem importante, bem consistente, né? A gente vê aí que, quando comparado ao CDI, todos os planos estão acima aí de 179% do CDI, né? O que é um resultado muito bom. E aí, eu acho que a crise nos trouxe uma aceleração de alguns movimentos. E aí eu queria fazer uma reflexão com todos, né? A gente tem aqui o comportamento da taxa Selic ao longo dos anos, tá? Isso aqui a gente trouxe de 2000 para cá, e a gente vê agora que a gente está no menor patamar da história. A gente vê aí uma taxa Selic hoje de 2,25, com projeção para cair para 2 ainda esse ano. Isso traz um desafio adicional, né? Não apenas para a CEPREV, mas para todos os investidores aí do mercado, né? E o que isso significa? A gente tem que estar cada vez mais atento à questão do liquidez versus retorno, né? Quanto mais liquidez um fundo de pensão como a gente, fundos abertos também, quanto mais liquidez precisar manter, pior vai ser, maior vai ser a chance de não apresentar um retorno tão bom quanto poderia, caso você tenha prazo para trabalhar. E o que isso é muito relevante para a gente, fundo de pensão? A gente tem prazo. O nosso foco de investimento é a longo prazo, né? E acho que, mais do que nunca, isso se torna mais relevante, né? Então, a gente tem que estar pensando em investimento para médio e longo prazo, nunca em curto. Então,
existe uma tendência das carteiras começarem a ser cada vez menos líquidas, claro, sem correr risco de liquidez, mas sem o que eu brinco, né, que é uma jabuticaba brasileira, que era onde a gente tinha o curto prazo, muitas vezes pagando mais do que o longo. Isso acabou, né? Isso, quando a gente vê o patamar de Selic e vê aqui as projeções de IPCA, Selic, e o que isso traz de juros reais, né, a gente enxerga, e isso deve durar muito tempo, uma necessidade muito grande da gente diversificar cada vez mais e ir atrás de investimentos descorrelacionados, às vezes, com o básico, né? Investimento no exterior vai passar a ser mais parte do nosso dia a dia, private equity com uma importância muito grande, que é onde existe um retorno ainda bem atrativo, né? Então, o que eu queria frisar disso tudo? E acho que é um ponto crucial, é uma mudança que tem que ser feita para todos os mundos, não tem como fugir disso mais. A gente tem que dar a devida importância para o horizonte de longo prazo para os investimentos. Para fundo de pensão, a gente olhar para o curto prazo e avaliar mês a mês é importante? Isso vai nos orientar para onde a gente está indo, corrigir o que precisa, fazer ajustes. Porém, não é esse resultado de curto prazo que vai nos permitir chegar aí no objetivo de todo mundo e no objetivo da CEPREV de pagar benefícios para todos lá na frente. Então, gostaria de deixar esse recado para todo mundo, né? A gente, de fato, tem um mandato de buscar isso para todos. Só para se ter uma ideia, a gente tem hoje no plano uma curva de pagamentos que extrapola 2.110. Então, assim, a gente está pensando num horizonte muito longo, né? Mas a carteira vem sendo estruturada ao longo do tempo e nos permite isso e vai continuar permitindo para os próximos anos. Gostaria aqui também de trazer, né, um overview do empréstimo. Acho que é um segmento de investimento fantástico para a CEPREV. A gente começou ele em 2018, e em 30 meses a gente já fez mais de 1.600 análises de contrato, tendo aprovado aí 1.258 contratos. Isso nos traz aí, em termos de concessão, né, a gente já fez concessão de mais de 12 milhões de reais. E acho que o empréstimo, ele é muito bom para o investimento, e ele também é importantíssimo para os nossos participantes. É uma demanda antiga que a gente trouxe e implementou em 2018 e vem sendo muito bem sucedido nesse contexto. Pegando um gancho no que o Denner comentou lá atrás, né, a gente teve que fazer optou por fazer, uma suspensão de prestações, quase 200, 300 participantes, né, que participaram disso com a gente. Mas o mais importante disso aqui é que a gente conseguiu flexibilizar isso num momento importante para os nossos participantes, mas é importante dizer que isso aqui não trouxe nenhum impacto negativo em termos de rentabilidade, tá? É só uma postergação, não existe ali uma inadimplência, não existiu nada de aumento com relação a isso. Então, os investimentos foram preservados e assim a gente pretende manter. Então, por fim, né, depois desses slides passados, queria agradecer, né, a todos a responsabilidade de estar assumindo a CEPREV, a diretoria financeira, desde abril. É um desafio aí em home office, né, mas que só tenho a agradecer aí pela passada de bastão aí do Walter, que vai mostrar o ciclo, né, em que ele atuou aqui como diretor financeiro também, e me colocar à disposição para todos os participantes aí que eventualmente quiserem tirar dúvida, bater papo, tanto eu quanto a equipe de investimento toda estamos aí à disposição. Então, com relação ao resultado de 2019, né, nós tivemos a bioenergia e o níquel e o plano a CEPREV superando, o cromo ficou um pouquinho abaixo do INPC mais 5 à época, né, que a gente reduziu para 4,5 em 2020. Isso se deu em função
da questão do IPCA contra o INPC. Existe um descasamento nesses índices. Esse descasamento ano passado foi em torno de 0,30, e a gente ficou 0,20 abaixo do índice, né? Então, em função disso, junto com o CDI baixo, a gente acabou não superando a meta em 2019. Como o Walter havia colocado, em 2020 a gente já está acima da meta esse percentual. E aí, voltando ao que eu trouxe, né, como reflexão, sempre o longo prazo é o foco principal, né? Então, no longo prazo, a gente não teve aí nenhuma perda, né? A gente pode ter momentos que não superam, mas no todo a gente consegue andar sempre acima das metas, né? E claro que quando a gente avalia 24 meses, 36, 48 e 60 meses, a gente nota que a diferença entre o retorno obtido e as metas, ele vai aumentando ao longo do tempo, né? Isso, a gente acredita, uma expectativa nossa que isso seja uma tendência normal de acontecer em função do tipo de investimento que a gente tem e a carteira estruturada sempre para o longo prazo. Quando a gente, trazendo aqui, né, um pouquinho das alocações, eu vou pular para esse slide aqui, onde o Walter acabou caindo, e aí a gente faz uma reflexão aqui do período que ele esteve à frente da diretoria financeira. Então, a gente pega 2010, né, fechamento de 2010, dezembro 10, a CEPREV tinha aí 634 milhões, a gente tinha uma carteira que ela era muito mais terceirizada do que interna, né, onde a gente tinha vários fundos multimercados que atuavam ali principalmente em renda fixa. Dentro desses 634 milhões, a gente tinha 492 na reserva níquel, 142 no cromo. Isso, ao longo do tempo, foi sendo alterado, né? A gente, na equipe de investimento, veio fazendo isso dentro da diretoria financeira, e a gente transformou essa carteira, né? O principal item que a gente fez de mudança foi uma alocação crescente em títulos públicos atrelados à inflação, as famosas NTNBs, tanto para o níquel quanto para o cromo. E a partir de 2015, também para a bioenergia. Feito isso, né, acho que a gente conseguiu blindar um pouco e garantir uma rentabilidade sustentável ao longo do tempo, sem muita volatilidade. A gente, depois em 2011 para cá, a gente veio aumentando o segmento de estruturados através de private equity. Então, hoje a gente tem bastante alocação em private equity, fundo multimercado, as NTNBs, temos letras financeiras, debêntures, investimento no exterior, o empréstimo recentemente, uma parcela em renda variável, que consegue, né, tem ali toda uma questão em termos de diversificação, e um segmento vai agregando outros investimentos, vão trazendo uma composição interessante, que é o que vem nos permitindo superar a meta ao longo do tempo. Quando a gente compara 2010 contra 2019, né, a gente tem aí um crescimento de 103%, né, o patrimônio cresceu, isso não se dá apenas pela rentabilidade, principalmente porque a gente também vem pagando benefício ao longo do tempo. Então, nesse período, a gente pagou aí 400 milhões. Eu gostaria de destacar alguns itens, né, que foram bem relevantes nesse período. Então, a diversificação, como eu comentei, a internalização dos recursos, né, o aumento da alocação de títulos públicos, sempre pensando no longo prazo, a incorporação do plano da bioenergia em abril 15, e dois itens, né, que o Denner trouxe, a Mirna também reforçou, e que tiveram impactos bem grandes, né, em termos de consumo de superávit. Então, a gente teve a reformulação do plano em 2011 e, em 2019, uma alteração de premissas atuariais. Isso consumiu superávit lá na mudança, em 2010 para 11, e consumiu agora em 2019 também. Dentro dessas premissas, a gente fez aí a alteração dos juros atuariais de 6 para 4,5, né, que é o que o Denner comentou lá atrás. Acho assim, só como para um close, né, dessa parte, acho que a reflexão é com relação à questão de a carteira vir se transformando ao longo do tempo, buscando uma adaptação ao mercado, ao cenário,
e aos tipos de investimento que a gente consegue. E a gente sempre procurou e vai continuar procurando manter uma relação de risco-retorno adequada às necessidades do plano, sem correr risco desnecessário, sempre tentando preservar o capital, né, e conseguir o objetivo fim, que é, de fato, pagar as aposentadorias para todos os participantes, sem muito solavanco ao longo do tempo, e sem trazer maiores transtornos para ninguém, né? Então, o nosso objetivo, de fato, é conseguir suprir a demanda de quem está aposentado hoje, tem um vitalício, mas também de quem está entrando na empresa agora, né, com seus 20 e poucos anos, e vai aposentar com 60, e que, se Deus quiser, vai conseguir, de fato, usufruir e ter feito um acúmulo de poupança condizente para que ele aposente tranquilo, sem uma dependência tão grande de um INSS. Então, essa é a nossa preocupação, é o nosso norte em termos de investimento, é o que a gente busca, e isso não vai mudar, né? Acho que cada dia mais esse vai ser aí o desafio da CEPREV, mas que a gente vai dar conta. Então, volta a palavra ali para o Luciano, eu agradeço, e vamos para perguntas e respostas. Obrigado. Ok, Tiago, obrigado. Vamos retornar com todos os nossos participantes aqui na tela. E como o nosso tempo está esgotado, né, e já ultrapassamos e avançamos muito tempo, e em respeito a todos que já estão, né, aguardando a live desde 20 minutos antes da gente entrar no ar, já tinha muita gente nos assistindo, né, aguardando ansiosamente a live, e em respeito também a todos que enviaram as perguntas, a gente vai fazer o seguinte, não vamos ter um momento de perguntas e respostas agora, tá? Mas a assessoria da CEPREV, o pessoal, a diretoria toda vai estar empenhada, eu tenho certeza disso, né? O Denner depois pode confirmar isso para a gente, em responder a todos vocês que nos enviaram as perguntas, tá? Então temos aqui todos os e-mails, as perguntas de todos os empregados, de onde são, então todos vão ser respondidos, tá? Um por um, tá, gente? Então, assim, tenho certeza que a CEPREV vai fazer esse compromisso agora, o Denner já vai deixar aqui com todos vocês que enviaram as perguntas, então ninguém vai ficar sem sua resposta, tá? Sua dúvida vai ser prontamente estabelecida. Então, nesse momento, eu retorno a palavra para o Denner Freitas, o diretor-presidente da CEPREV, que vai também deixar sua mensagem final para a gente encerrar essa webinar. Obrigado, Luciano. A nossa proposta é que nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, a gente vai estar retornando com todos os participantes que nos enviaram as perguntas nesse momento, e estamos abertos para os novos questionamentos, eu, Mirna, Tiago, para estar respondendo cada um de vocês, nos procurem, nos tragam as dúvidas, que a gente está à disposição para estar respondendo a cada um dos participantes. Reforço aqui, pegando um gancho aqui no Tiago, o nosso compromisso com os investimentos são investimentos de longo prazo, né? Então, a carteira está muito bem estruturada, todos os slides que eu demonstrei das duas carteiras, das reservas e das carteiras, né, vem com um desempenho muito bom ao longo dos anos, os investimentos, o Tiago mostrou, superando o nosso benchmark, então, realmente, assim, estamos caminhando bem e, com certeza, iremos muito bem, superando aí esse momento dessa crise que nós estamos passando, né? Eu agradeço a todos, né? Se cuidem, que em breve nos reencontraremos presencialmente. Um abraço. É isso aí, Denner. Muito obrigado, Denner, Mirna, Tiago. Uma boa tarde, um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado, abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.